Olá, vamos fazer a atividade da apostila Aprender Sempre Língua Portuguesa. Páginas 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Aula 4. Que história é essa? O que vamos aprender? Vamos ouvir uma história e escrever os nomes das personagens. Mas antes, você vai descobrir qual é a história, adivinhando os personagens principais. Atividade 1. Quem é quem? A. Consultava o espelho para saber quem era a mulher mais bonita. B. Comeu maçã envenenada. Vocês sabem quem são essas personagens e de qual história nós estamos falando? Ouça a história que eu vou contar, que eu vou ler para vocês. Após escutar o conto, converse com seu responsável o que você mais gosta nessa história e por quê. Qual é a parte mais triste e a mais emocionante? Escreva o nome das duas personagens principais do conto. Então, primeiro, você vai acompanhar comigo a leitura do conto e depois irá escrever aqui, nestas linhas, o nome das duas personagens principais. Vamos lá. Branca de Neve. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar, mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como o ébano. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondia: em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda. E um dia, o espelho deu outra resposta à rainha: a sua enteada Branca de Neve é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu. Mas, quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte.
Os animais chegavam bem perto, sem a atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 colherezinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou então uma colher da sopa de cada pratinho. Tomou um gole de vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa maior, estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como o sangue. Como é linda! Murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão dono da caminha onde dormia a donzela passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui tão longe, no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinho. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela a encontrar, não deixe que ninguém entre. É mais seguro. Assim começou uma vida nova para Branca de Neve. Uma vida de trabalho. E a madrasta estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave. Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido.
Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura fininha, fininha, disse a falsa vendedora com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. A madrasta fugiu. Pouco depois, chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor aos poucos começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais prudente. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o seu espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve mais bela que nunca. Seu plano fracassara. Tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado, a princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta, numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. Dessa vez, devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve. Assim poderemos admirá-la sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveram: Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite. E também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto branco como a neve, de lábios vermelhos como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano. Continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver a Branca de Neve para se apaixonar, apesar de a donzela estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca caísse. Assim a donzela se reanimou. Abrindo os olhos e suspirando, se sentou
e admirada quis saber: o que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou, felicíssima. Foram para o palácio real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e antes de sair entergou o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho: no seu reino a mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou, tamanha era sua ira. Mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina no coração da mata. Lembre-se, agora irá voltar na página 76 e irá escrever o nome das 2 personagens principais deste conto que acabei de ler. Uma aqui e outra aqui. Página 77. Aula 5. Características das personagens. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos retomar um trecho da história da Branca de Neve para analisar e descobrir as características das personagens principais e escrevê-las. Sua professora vai reler alguns trechos do conto Branca de Neve para que você observe as características das personagens. Ao final da leitura, converse com seu responsável sobre as características observadas nos trechos lidos. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. O tempo passou. Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda, e um dia o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada Branca de Neve é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse. 2. Escreva as características de cada personagem que sua professora ditar. Vamos lá. Quem tem cabelos pretos? Branca de Neve ou a madrasta? Escreva no lugar correspondente, ou aqui ou aqui. Cabelos pretos. Quem é invejosa? Branca de Neve ou a madrasta? Quem tem a face rosada? Branca de Neve ou a madrasta? Anote no lugar correto. Quem é ciumenta? Branca de Neve ou a madrasta? Pode pedir para seu responsável voltar o vídeo e você ouvir novamente. Aula 6. Quem é quem? O que vamos aprender? Nesta aula temos desafios diferentes. Bem, vamos modificar um pouquinho aqui essa atividade. 1.
Hoje você vai enfrentar o grande desafio de ler para ligar as características à personagem. Vamos lá. Descubra quem é quem, ligando as personagens às suas principais características. Veja: malvada, a mais bela, invejosa, face rosada, pele branca, cabelos pretos, ciumenta. Branca de Neve, madrasta. Agora você terá que ligar o nome da personagem às suas características. Tudo bem? Preste bastante atenção nas letras que começam as palavras para tentar identificar onde pode estar escrito. 2. Leia um trecho da história e descubra quais personagens estão conversando e o que estão falando. Vamos lá. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondia: Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda. E um dia o espelho deu outra resposta à rainha: A sua enteada Branca de Neve é agora a mais bela. Este trecho foi retirado desta fonte, Irmãos Grimm, Branca de Neve. Olha, está neste endereço eletrônico. Agora, escreva aqui quem são as duas personagens que estão conversando neste pedacinho que eu acabei de ler. Tudo bem? Escreva da melhor maneira que conseguir. Aula 7. Características das personagens. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos escrever as características das personagens para a galeria e desenhar. Escrita das características. Então, vamos relembrar as características de duas personagens. Tudo bem? Prestem bastante atenção que vocês irão usar essas características para anotar aqui. Personagem. Escrevam aqui Branca de Neve. E agora aqui as características. A mais bela, pele branca, face rosada e cabelos pretos. Vou repetir. A mais bela, pele branca, face rosada, cabelos pretos. Agora a outra personagem, madrasta. Escreva aqui. Madrasta. Agora as características dela. Malvada, invejosa, ciumenta. Vou repetir. Malvada, invejosa, ciumenta. Você pode pedir para seu responsável voltar o vídeo e ouvir novamente. 2. Desenho das personagens. Agora você vai desenhar na folha que está na última página desta sequência as personagens do conto que sua professora irá indicar. Capriche! Seu desenho poderá ser escolhido para a galeria de personagens. Olha, na verdade, se você me mandar o desenho, eu vou colocar todos lá. Você irá na página 89 e aqui neste quadro irá fazer o desenho
Preste atenção com a Branca de Neve, o Espelho Mágico e a Rainha Má, a madrasta. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.